Você pode passar anos dentro da igreja e ainda nunca ter experimentado o Espírito Santo de verdade. Você ora, você lê a Bíblia, você vai aos cultos, mas no fundo, existe uma pergunta que você evita encarar. Por que eu não sinto nada? Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar tudo. Há quase 300 anos, um homem extremamente disciplinado, teólogo, pregador, John Wesley, chegou a uma conclusão chocante sobre si mesmo. Ele fazia tudo certo, mas não tinha uma experiência real com Deus. Até que, numa noite em 1738, algo aconteceu, e aquele momento transformou completamente sua vida espiritual. E o mais impressionante é isso. O que aconteceu com ele pode acontecer com você. Fica até o final. Porque o que você vai ver aqui não é teoria religiosa. É o caminho prático para sair de uma fé vazia e entrar em uma experiência real com o Espírito Santo. Agora me responde com sinceridade. Você conhece o Espírito Santo? Ou só sabe falar sobre ele? John Wesley nasceu em 1703 na Inglaterra, 15º filho de um pastor anglicano. Sua mãe, Susanna Wesley, era uma mulher extraordinária. Ela criava os filhos com disciplina espiritual intensa, ensinando-os a ler e a orar desde muito cedo. Wesley estudou em Oxford, tornou-se Fellow do Lincoln College, foi ordenado sacerdote. Junto com seu irmão Charles e um grupo de amigos, fundou o chamado Holy Club, um grupo de jovens que se reunia para oração, leitura bíblica, jejum, visitas a presos e obras de misericórdia. Os outros estudantes os chamavam com escárnio de Methodists, metódicos. O nome grudou, mas Wesley era um homem cheio de forma sem vida, cheio de métodos sem poder. Ele tinha a estrutura da fé, mas não tinha o fogo da fé. Em 1735, foi como missionário à Geórgia, nas colônias americanas. Fracassou. Voltou derrotado, humilhado e espiritualmente vazio. Foi nesse estado de desespero espiritual que ele encontrou os morávios, um grupo de cristãos alemães com uma fé tranquila, segura e profundamente experiencial. Wesley ficou fascinado. O que eles tinham que ele não tinha? A resposta a essa pergunta mudaria não apenas a vida dele, mas o destino de milhões de pessoas. A crise. A diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. O homem religioso sem experiência, Wesley tinha tudo o que se esperava de um cristão devoto do século XVIII. Ele orava, ele jejuava, ele visitava presos, ele pregava, ele lia as Escrituras todos os dias. E mesmo assim, havia um vazio. Existe um tipo de cristianismo que é funcionalmente correto e espiritualmente vazio. É o cristianismo da performance, o cristianismo da checklist. O cristianismo que sabe o que fazer, mas não sente nada. Que vai às reuniões, mas não encontra ninguém. Que usa as palavras certas, mas não tem a experiência real por trás delas. Wesley descreveu essa condição antes de Aldersgate como uma fé de assentimento. Ele concordava com as doutrinas, acreditava que Deus existia, acreditava que Cristo morrera pelos pecados. Mas era uma fé intelectual, não uma fé viva. Era acreditar que Deus existe, não confiar em Deus. O teólogo Martinho Lutero, cujos escritos mais tarde iriam transformar Wesley, distinguia claramente esses dois tipos de fé. A fides histórica, a fé histórica, que reconhece os fatos sobre Cristo, e a fides salvifica, a fé salvadora, que é confiança pessoal, entrega total. Wesley tinha a primeira, e sofria por não ter a segunda. O diagnóstico que você precisa ouvir. Essa condição não é exclusiva do século XVIII. Ela é epidêmica hoje. Muitos cristãos contemporâneos vivem exatamente onde Wesley vivia. Sabem sobre o Espírito Santo. Conhecem os versículos, cantam os hinos. Mas quando você os pergunta, você tem uma experiência viva com o Espírito Santo? Há um silêncio. Ou uma resposta evasiva. Ou creio que sim, que claramente significa não. A crise de Wesley nos ensina a primeira coisa sobre como ter experiência com o Espírito Santo. Você precisa, primeiro, reconhecer honestamente onde está. Não há transformação sem diagnóstico. Não há cura sem reconhecer a doença. Wesley escreveu em seu diário:
em janeiro de 1738, meses antes de Aldersgate. Eu não sou cristão. Para um pastor ordenado, para um teólogo formado em Oxford, para um missionário que cruzou o Atlântico. Essa foi uma afirmação devastadora e absolutamente honesta, o que impede a experiência real. Existem 3 grandes obstáculos que Wesley identificava em pessoas que, como ele, tinham a forma da religião sem o poder. 1. O orgulho intelectual, acreditar que compreender é o mesmo que experimentar. Que saber a doutrina da presença do Espírito Santo é o mesmo que ter a presença do Espírito Santo. Não é. A teologia pode mapear o território, mas você precisa entrar no território. 2. A confiança nas obras. Acreditar que o acúmulo de práticas religiosas produz a experiência de Deus. Que se você orar o suficiente, jejuar o suficiente, servir o suficiente, Deus virá. Wesley percebeu que estava tentando merecer o que só pode ser recebido. 3. O medo da entrega total. Há uma parte de nós que deseja o Espírito Santo, mas quer controlá-lo. Quer a presença de Deus dentro de certos limites confortáveis. Wesley aprendeu com os morávios que a experiência do Espírito Santo exige rendição, não parcial, mas completa. A experiência começa com a honestidade de dizer: eu preciso de mais do que tenho. A graça preveniente. O Espírito Santo já está agindo em você. A doutrina que muda tudo. Uma das contribuições mais originais e profundas de John Wesley à teologia cristã é o que ele chamava de graça preveniente, do latim praevenire, que significa vir antes. Wesley ensinava que o Espírito Santo não começa a agir na sua vida no momento em que você se converte. Ele já estava agindo muito antes disso. Em seu sermão sobre o Espírito Santo, Wesley escreveu que a graça preveniente é o começo de todo o movimento em direção a Deus. O primeiro desejo de agradar a Deus. O primeiro clarão de luz sobre a sua vontade. A primeira ligeira convicção de ter pecado contra Ele. Isso é o Espírito Santo. Aquela inquietação que você sente às 2 da manhã, quando nada parece estar certo, é o Espírito Santo. A sensação de que há algo maior do que você e de que você está perdendo algo essencial é o Espírito Santo. O desconforto que você sente quando age de maneira que contradiz seus valores mais profundos é o Espírito Santo. Ele já está trabalhando em você antes mesmo que você perceba. A respiração espiritual. Wesley usava uma metáfora belíssima para descrever a relação entre o Espírito Santo e o crente. Ele a chamava de respiração espiritual. Assim como a respiração física é um movimento contínuo, inspirar e expirar, a vida espiritual é um movimento contínuo entre Deus e a alma. Deus inspira em nós todo bom desejo, e nós exalamos de volta a Deus amor, louvor e oração incessantes. Essa metáfora é importante porque ela rompe com uma visão muito comum sobre o Espírito Santo. A ideia de que a experiência com ele é algo que acontece uma vez, num grande momento dramático, e depois acabou. Para Wesley, a experiência com o Espírito Santo é contínua. É como respirar. Você não respira uma vez na vida e pronto. Você respira a cada momento. E a vida no Espírito é assim. Um fluxo constante de receber e responder, de Deus agir e você cooperar. Implicação prática. Se a graça preveniente é real, isso significa que você não está sozinho na sua busca. Você não precisa encontrar o Espírito Santo por esforço próprio, como se estivesse tentando alcançar algo distante no alto de uma montanha. O Espírito já desceu até você. Já está em você. Já está atuando. A questão não é como faço para o Espírito Santo vir a mim, como se ele fosse um recurso externo que precisa ser invocado. A questão é como faço para cooperar com o Espírito Santo que já está agindo em mim? Essa mudança de perspectiva é radical. Você não está perseguindo Deus. Você está respondendo a Deus que já está te perseguindo. Wesley ensinou que a graça de Deus é cooperante, não irresistível, não forçada, mas real e presente. Deus age, nós respondemos. E é nessa dança de ação divina e resposta humana
que a experiência com o Espírito Santo se desenvolve. A noite de Aldersgate. Como a experiência aconteceu. 24 de maio de 1738. Era uma quarta-feira à noite em Londres. Wesley estava exausto espiritualmente. Havia semanas em que ele mal conseguia orar com convicção. Seu irmão Charles havia tido 3 dias antes uma experiência intensa com o Espírito Santo. Sentiu o que descreveu como a escuridão da sua incredulidade sendo dissipada. Naquela noite de 24 de maio, amigos de Wesley o convidaram para ir a uma pequena reunião numa sala na rua Aldersgate. Ele foi, mas no seu diário ele escreveu aquelas palavras reveladoras. Fui muito relutantemente. Ele não queria ir. Estava cansado. Estava desanimado. Provavelmente achou que seria mais um encontro religioso sem resultado. Numa reunião numa sala em Aldersgate Street, alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos. E então, Wesley escreveu no seu diário o que pode ser um dos relatos de experiência espiritual mais famosos da história do protestantismo. Por volta de 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo somente para a salvação. E uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. O que foi Aldersgate? Teólogos wesleyanos debatem até hoje o que exatamente aconteceu naquela noite. Foi a conversão de Wesley? Foi o novo nascimento? Foi a santificação? O que é claro, e o que mais importa para nós aqui, é o que aquela experiência produziu em Wesley. Uma certeza. Não uma doutrina sobre certeza. A própria certeza. A convicção interna, dada pelo Espírito Santo, de que ele era filho de Deus. Uma confiança pessoal. Não apenas crença nos fatos sobre Cristo, mas confiança em Cristo. A diferença entre saber que um avião pode voar e realmente embarcar nele. Uma transformação visível. Nos meses seguintes, Wesley foi a Bristol e começou a pregar ao ar livre para milhares de trabalhadores pobres. O homem tímido e intelectual se tornou um dos pregadores mais poderosos da história. Os 3 elementos que prepararam Aldersgate Wesley não chegou aquela noite por acaso. Ele chegou preparado de 3 maneiras. 1. Ele estava buscando com desespero honesto. Não estava satisfeito com sua condição. Não estava fingindo que estava bem. Havia uma fome real em sua alma. 2. Ele continuou usando os meios de graça mesmo sem sentir nada. Nas semanas antes de Aldersgate, Wesley foi tentado pelos morávios a parar de orar e de tomar a ceia do Senhor, porque sem a fé plena, esses atos seriam inúteis. Ele recusou. Disse: "Como espero pela graça de Deus, nos meios de graça ou fora deles? Nos meios, evidentemente." 3. Ele foi, mesmo relutantemente. Ele estava cansado, estava decepcionado. Mas foi. Muitas experiências com o Espírito Santo aguardam você do outro lado da sua relutância. O testemunho do Espírito. Como você sabe que é real a questão que todo cristão honesto faz? Como eu sei que o que estou sentindo é o Espírito Santo e não apenas emoção? Como eu sabe que é Deus e não apenas psicologia? Como eu diferencio experiência espiritual de autossugestão? Wesley enfrentou essa mesma questão e dedicou 2 sermões inteiros ao tema. Ele os chamou de O Testemunho do Espírito, Discurso 1 e Discurso 2. Sua resposta foi uma das mais equilibradas e profundas da história do pensamento cristão. O testemunho direto. Wesley ensinava que o Espírito Santo dá ao crente um testemunho direto e interno da sua adoção como filho de Deus. Ele baseava isso em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele descrevia esse testemunho como uma impressão interna na alma do crente, pela qual o Espírito de Deus diretamente testifica ao seu espírito que ele é filho de Deus. Não é uma voz audível necessariamente. Não é necessariamente um arrepio físico. É uma convicção profunda, tranquila e inabalável.
uma certeza que vem de fora de nós, não de dentro de nós. Wesley usava uma analogia bela. Assim como nossos sentidos físicos percebem o mundo físico e nos dão conhecimento real desse mundo, a fé empoderada pelo Espírito ativa nossos sentidos espirituais. E por meio deles, percebemos a realidade de Deus de forma tão real quanto percebemos o mundo material. O testemunho indireto. Mas Wesley também advertia contra confiar apenas no testemunho direto. Porque podemos nos enganar. Porque emoções podem ser fabricadas. Porque o entusiasmo religioso pode imitar a genuína experiência espiritual. Por isso ele insistia no testemunho indireto, as evidências externas que confirmam o testemunho interno, os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não surgem por esforço moral. Surgem como resultado natural da presença do Espírito. E quando surgem, são confirmação de que a experiência é real. A guarda dos mandamentos. Wesley ensinava que a verdadeira experiência com o Espírito Santo produz obediência, não por medo, mas por amor. Quem genuinamente conhece o Espírito Santo, naturalmente passa a querer o que Deus quer. A transformação do caráter. A experiência espiritual autêntica não deixa a pessoa como era antes. Ela muda hábitos, atitudes, relacionamentos, prioridades. O equilíbrio de Wesley. Aqui está o ponto de equilíbrio que Wesley nos ensina. Não confie apenas na emoção. Ela pode enganar. Não descarte a emoção. Ela pode ser real. Teste a experiência pelos frutos que ela produz ao longo do tempo. Uma chama emocional que não aquece nada, que não ilumina nada, que não transforma nada, provavelmente não é o Espírito Santo. Mas uma experiência interior que, com o tempo, produz amor mais profundo, paciência maior, pureza de coração crescente, essa é a marca do Espírito. Os meios de graça. As práticas que abrem a porta. O canal e a água. Imagine um sistema de irrigação. A água é a graça de Deus. Os canais são os meios pelos quais essa água chega até o campo. Você pode ter a água mais pura do mundo, mas se não houver canais, ela não chega até as raízes. Wesley entendia os meios de graça exatamente assim, como os canais ordinários pelos quais Deus convém sua graça à alma humana. Em seu sermão, Os Meios de Graça, ele os define como sinais exteriores, palavras ou ações ordenadas por Deus e designadas para esse fim. Ser os canais ordinários pelos quais ele poderia transmitir aos homens a graça preventiva, justificadora ou santificadora. Os 3 principais meios de graça que Wesley destacava eram: 1. A oração, não qualquer oração, mas a oração que é diálogo real, não monólogo de petições. Wesley orava 2 horas por dia, todos os dias, desde as 4h da manhã. Isso não era legalismo, era o reconhecimento de que sem esse canal aberto, a graça não fluía. Ele citava Mateus 7:7-8, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E ensinava que oramos porque Deus prometeu que a oração seria eficaz. Não porque estamos tentando convencê-lo de algo que ele não quer fazer. A oração para Wesley é primariamente um ato de abertura, de abrir a alma para o Espírito Santo agir. É a alma dizendo: Deus, estou aqui, estou aberto. Faça em mim o que somente tu podes fazer. 2. A busca nas Escrituras. Wesley insistia que a leitura da Bíblia não era apenas um exercício intelectual. Era um ato pelo qual o Espírito Santo falava à alma. Ele usava a expressão buscar as Escrituras. Não apenas ler, mas buscar. Com expectativa, com abertura, ouvindo. Nas semanas antes de Aldersgate, Wesley abrira seu Novo Testamento aleatoriamente 2 vezes naquela manhã do dia 24 de maio. A primeira vez caiu em 2 Pedro 1:4, sobre as promessas preciosas de Deus. A segunda vez caiu em Marcos 12:34. Tu não estás longe do reino de Deus. Eram mensagens diretas do Espírito Santo para a sua condição naquele momento.
A Bíblia não é apenas um livro. Para Wesley, era o lugar principal onde o Espírito Santo falava com clareza e autoridade. 3. A ceia do Senhor. Este ponto era, e ainda é, um dos mais transformadores e menos praticados do ensino wesleyano. Wesley tomava a ceia do Senhor mais de 200 vezes por ano. Isso em uma época em que a maioria dos anglicanos tomava a comunhão apenas algumas vezes ao ano. Por quê? Porque para ele, a ceia não era apenas um memorial. Era um meio de graça. Era um momento de encontro real com Cristo. Ela não apenas simbolizava a graça, ela transmitia a graça. Charles Wesley expressou isso num hino. Ansiamos pelo Espírito que flui do alto e desejamos herdar tua plenitude de amor. Wesley até ensinava que a ceia podia ser um ato convertedor, que alguém podia vir à mesa ainda como buscador e encontrar Cristo ali. O Espírito Santo usa o sacramento como veículo de encontro. O equívoco que mata a experiência. Aqui está o perigo que Wesley identificava. Usar os meios de graça como fins em si mesmos. Orar como dever cumprido, não como encontro real. Ler a Bíblia para cumprir metas de leitura, não para encontrar o autor por trás das palavras. Tomar comunhão como ritual sem expectativa, não como encontro. Ele escrevia com dureza sobre isso. Se eles não conduzem efetivamente ao conhecimento e amor de Deus, não são aceitáveis à sua vista. Antes, são uma abominação para ele. A forma sem o Espírito é pior do que nada. Porque cria a ilusão de vida onde há morte. Use os meios, mas use-os com expectativa de encontrar o Deus que está do outro lado deles. Justificação e santificação. A jornada completa com o Espírito. 2 pilares da salvação. Wesley ensinava que a salvação tem 2 grandes pilares, inseparáveis mas distintos: justificação e santificação. Justificação é o que Deus faz por nós, o perdão dos pecados, a restauração do relacionamento. É a mudança relacional. De inimigos, tornamo-nos filhos. É instantânea, é gratuita, é pela fé. Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Santificação é o que Deus faz em nós, a transformação do caráter, a renovação da natureza. É a mudança real e interna. É um processo, e também pode culminar num momento. Wesley era cuidadoso em insistir nessa distinção porque via 2 erros comuns. O primeiro erro era reduzir a salvação apenas ao perdão. Jesus me perdoou, então estou salvo, e o que acontece na minha vida depois não importa tanto. Esse era o antinomianismo, usar a graça como licença para permanecer como se era. O segundo erro era colocar toda a ênfase na santificação de tal modo que as pessoas nunca tinham certeza de seu perdão, vivendo em constante ansiedade espiritual. Wesley queria os 2, certeza do perdão e transformação real do caráter. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O novo nascimento, início da jornada. Wesley identificava o novo nascimento como o início da santificação, o momento em que o Espírito Santo começa a renovar a natureza caída do crente. Ele usava a analogia do nascimento físico. Assim como no nascimento físico a criança emerge com todos os membros formados, mas precisará crescer para usar plenamente esses membros, no novo nascimento o crente recebe tudo o que precisa para a vida espiritual, mas precisará crescer para viver plenamente essa vida. O Espírito Santo não apenas nos perdoa, ele nos renova. Ele não apenas limpa o registro, ele muda o coração. 2 Coríntios 5,17 diz: Assim que,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Santificação inteira. A plenitude da experiência. O ensinamento mais controverso e mais original de Wesley era o que ele chamava de santificação inteira, ou perfeição cristã. E aqui precisamos desmistificar esse conceito, porque ele é muito mal compreendido. Wesley não ensinava que o crente santificado chegava a um estado de pecado zero absoluto, como se fosse impossível errar de qualquer forma. Ele definia pecado como transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida, e ensinava que era possível, pela graça do Espírito Santo, chegar a um estado em que a inclinação da vontade fosse completamente direcionada para Deus, em que o crente não pecasse intencionalmente, não porque fosse incapaz de escolher o pecado, mas porque seu coração estava tão transformado pelo amor que simplesmente não queria mais pecado. Ele definia a santificação inteira como amor perfeito. Amor a Deus com todo o coração, toda a mente, toda a alma e toda a força, e amor ao próximo como a si mesmo. Esse era o alvo, não a perfeição do anjo, a perfeição do amor. E esse amor perfeito era, para Wesley, uma obra do Espírito Santo, recebida por fé, exatamente como a justificação, não conquistada por esforço, mas recebida como dom. Implicação para hoje. Isso significa que a experiência com o Espírito Santo não é um ponto no tempo, é uma trajetória. Há o momento da conversão, há o processo de crescimento, e há, segundo Wesley, a possibilidade de um momento de consagração mais profunda, em que a alma entrega tudo ao Espírito e recebe a plenitude do seu amor transformador. Essa é a jornada. E a cada ponto dessa jornada, o Espírito está presente, atuando, transformando. Como começar agora? O roteiro prático de Wesley. Não é sobre sentir mais, é sobre ceder mais. Aqui está o erro mais comum de quem busca experiência com o Espírito Santo. Confundir a busca por experiência com a busca pelo Espírito. Quem busca experiência frequentemente fica frustrado, porque Deus não está no negócio de entreter. Quem busca o Espírito Santo, não a sensação que ele produz, mas ele mesmo, encontra. Wesley não ensinava técnicas para invocar o Espírito Santo. Ele ensinava como posicionar a alma para receber o que o Espírito já quer dar. Aqui estão os passos práticos que emergem de toda a vida e ensino de Wesley. Passo 1. Honestidade radical consigo mesmo. Pare de fingir que está bem espiritualmente quando não está. Wesley precisou chegar ao ponto de escrever "Eu não sou cristão", antes de poder ser genuinamente transformado. Isso exigiu uma coragem espiritual enorme. Admitir que toda a sua formação religiosa, todo o seu conhecimento teológico, toda a sua disciplina não havia produzido a vida que ele ansiava. Faça essa pergunta hoje. Onde realmente estou? Tenho a forma da fé ou a fé viva? A resposta honesta a essa pergunta é o começo de tudo. Passo 2. Use os meios de graça com expectativa. Não abandone a oração porque não sente nada. Não pare de ler a Bíblia porque parece mecânico. Não deixe de ir à ceia porque parece ritual. Continue, mas vá com expectativa. Vá como alguém que está encontrando uma pessoa real, não cumprindo uma obrigação. Wesley respondeu aos morávios que diziam para parar de usar os meios até ter a fé plena com uma pergunta simples e devastadora. Como espero pela graça, nos meios de graça ou fora deles? A resposta óbvia é: nos meios. Você encontra a graça onde Deus prometeu colocá-la. Passo 3. Cultive o grupo de responsabilidade. Uma das coisas mais revolucionárias que Wesley fez foi criar as class meetings, pequenos grupos de responsabilidade onde os metodistas se reuniam semanalmente para a pergunta: como está a sua alma? Não era culto, era comunidade. Era accountability espiritual real. Wesley via o crescimento espiritual como fundamentalmente comunitário. Você não cresce no espírito isolado. Você cresce em comunhão, em prestação de contas, em relacionamentos onde alguém pode dizer verdades difíceis. Pergunta prática. Você tem alguém na sua vida que pode te perguntar: como está realmente a sua alma?
e para quem você responde honestamente. Espaço 4. Coopere com o que o Espírito já está fazendo. Wesley escreveu: Deus está trabalhando em você, portanto, você pode trabalhar. Deus está trabalhando em você, portanto, você deve trabalhar. Não espere por um relâmpago do céu enquanto fica parado. Coopere com os movimentos de convicção, de arrependimento, de amor que o Espírito já está produzindo em você. Quando você sente aquela voz suave que diz que algo precisa mudar, obedeça. Quando você sente o impulso de pedir perdão a alguém, haja. Quando você sente a atração para orar, ore agora. O Espírito fala em sussurros antes de falar em trovões. E cada ato de cooperação com ele abre mais o canal da graça. Passo 5. Consagre-se completamente. Em algum ponto da jornada, Wesley ensinava: é preciso chegar a um momento de consagração total, em que você diz a Deus, sem reservas: tudo o que sou e tenho é teu. Não estou mais gerenciando minha própria vida. Faça em mim o que somente tu podes fazer. Esse não é um momento de histeria emocional. É um ato sóbrio, profundo e transformador da vontade. Quando você para de tentar controlar sua espiritualidade e começa a entregar o controle ao Espírito Santo, algo muda. Não necessariamente com fogos de artifício, mas com a quieta certeza de que agora ele está no trono, e não você. Antes de terminar, preciso te fazer algumas perguntas que podem ser desconfortáveis, mas são necessárias. Pergunta 1. Você está buscando experiências com o Espírito Santo? Ou está buscando o Espírito Santo? Há uma diferença enorme. Quem busca experiências pode fabricar experiências. Quem busca o Espírito Santo encontra o Espírito Santo. Pergunta 2. Você está usando os meios de graça como checklist ou como canal de encontro? A oração que você faz hoje é uma conversa real com Deus ou é um monólogo mecânico que você fecha com amém e segue para a próxima atividade? Pergunta 3. Você tem alguma área da sua vida onde conscientemente está resistindo ao Espírito Santo? Alguma coisa que você sabe que ele quer transformar, mas você está protegendo? Wesley ensinava que o pecado voluntário não coexiste com a plenitude do Espírito. Você pode ter a forma do Espírito com o pecado guardado, mas não a plenitude. Pergunta 4. A sua vida está produzindo os frutos que Wesley identificava como marca da presença do Espírito. Amor crescente, paciência genuína, bondade que não é performance, pureza de coração. Se não, o que exatamente está faltando? Alerta importante. A experiência com o Espírito Santo não é sinônimo de manifestações dramáticas. Wesley às vezes via pessoas caindo, tremendo, chorando durante suas pregações, e ele era cuidadoso. Nunca equiparou a manifestação física com a genuína obra do Espírito. O teste é sempre o fruto. Sempre. Alerta importante, Ais. A experiência com o Espírito Santo não é uma chegada, é uma jornada. Wesley continuou crescendo até os seus 87 anos. A plenitude do Espírito não é um estado estático. É uma relação dinâmica que exige cooperação contínua. Apidalacro John Wesley viveu 87 anos e pregou mais de 40 mil sermões. Viajava a cavalo pelo interior da Inglaterra, pregando ao ar livre para mineiros, trabalhadores, pessoas que nunca tinham pisado numa igreja. O movimento que ele liderou, o metodismo, influenciou diretamente o avivamento que transformou a Inglaterra do século XVIII. Salvou o país de uma revolução nos moldes da Revolução Francesa e deu origem a denominações que hoje somam mais de 75 milhões de pessoas no mundo. Tudo isso começou numa noite fria, em que um homem cansado foi relutantemente a uma reunião que não queria frequentar, e teve seu coração estranhamente aquecido. O mesmo espírito que agiu naquela sala em Londres ainda age hoje. Ele está agindo agora, em você, enquanto você ouve isso. A questão não é se ele quer se revelar a você. Wesley nos ensinou que ele já está se revelando. A questão é, você vai cooperar? Se este vídeo tocou algo em você, não deixe esse sentimento passar sem uma resposta. Agora, onde você está? Abra seu coração e diga: Senhor, eu quero mais do que tenho. Faça em mim o que somente tu podes fazer. Isso é tudo. É simples. É humilde.
e pode ser o começo da maior transformação da sua vida. Se você chegou até aqui, deixe um comentário aqui embaixo. Meu coração foi aquecido. Eu vou ler cada um, e se você conhece alguém que está passando por esse mesmo deserto espiritual que Wesley passou, alguém que tem a forma da fé, mas não tem o fogo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.